para o emagrecimento, né? Aí a gente vem falando, sempre batendo nessa tecla do emagrecimento. E por incrível que pareça, existem pequenas coisinhas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que dão um super resultado, uma super transformação, né? E a gente consegue aí moldando uma alimentação mais saudável com pequenos ajustes, vamos dizer assim, né? Então não ache que para emagrecer tem que fazer restrição alimentar, passar fome, restringir inúmeros alimentos, passar muito à vontade. Eu já venho falando isso para vocês e isso é importante vocês entenderem, tá? O emagrecimento, ao contrário do que muita gente pensa, ele é simples, mas exige foco, objetivo e persistência, né? E o principal, vontade, tá? Vontade para mudar os hábitos, vontade para desinflamar o seu corpo, tá? Então, vontade é o que a gente precisa para ter uma transformação, porque de nada adianta eu ficar falando com você, né, te mostrando vários meios, estratégias, te dando várias dicas e aí falta um pouco de vontade. Então, você precisa ter, além do foco objetivo, a vontade de querer mudar, a vontade de querer emagrecer, tá, gente? E você consegue, como eu falei, ótimos resultados trocando, fazendo pequenas alterações, nada mirabolantes, coisas simples, na sua cozinha ou quando você vai comprar coisas no mercado. Então, pequenas trocas, né? Por exemplo, ingrediente de alguma receita, né? Comprar um tipo de farinha ao invés do que você está acostumado. Então, pequenas trocas super simples, a gente consegue ter um emagrecimento, consegue desinflamar, consegue a gente até se motivar, porque a gente acaba vendo algumas diferenças no nosso corpo, né? Então, assim, gente, entre várias mudanças que nós podemos fazer, eu vou falar as principais e mais fáceis de vocês adaptarem no dia de vocês, para vocês conseguirem sem desculpa. Não vai ter desculpa de, não consigo, não dá, é impossível. Não tem como com as dicas que eu vou dar hoje, tá? Coisas importantes que vocês precisam se atentar no dia a dia. O tipo de farinha que você usa, o tipo de óleo que você usa, o tipo de açúcar que você usa, os tipos de carboidrato que você come, os doces que você come. Tudo isso é importante observar. Então, tipos de farinha, né? A gente tem a farinha de trigo que a gente usa com mais frequência. Tenta trocar esse tipo de farinha. Tenta pegar uma farinha de amêndoa, uma farinha de aveia, farelo de aveia, farinha de linhaça. Essas farinhas que de alguma forma traz um benefício pra gente, né? Que a gente chama de farinha índice glicêmico baixo, vamos dizer assim, ou seja, ela demora para virar açúcar no nosso sangue, né? Então, esses tipos de farinha são as melhores opções. Farinha de psyllium é legal também. Gente, tudo isso você encontra no mercado, fácil, tá ali na prateleira, é só ler e pegar, tá? Óleos. Tire os óleos refinados da sua rotina. Quais são os óleos refinados? Girassol, canola, milho, soja. Esses tipos de óleo, eles são altamente inflamatórios para o nosso corpo. Troque esses óleos por azeite ou óleo de coco, tá? Tá tudo certo. O azeite, quem não tem azeite em casa, começa a usar ele para preparar as coisas, para refogar um alho, para refogar uma cebola. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não vai saturar, ele não vai estragar, vamos dizer assim, ele não vai se tornar um óleo ruim. Em que momento ele vai saturar, ele vai se tornar um óleo ruim? Se você usar o azeite para fritar, por exemplo, um pastel, aquela quantidade de óleo, e você vai colocar um alimento que ele vai afundar no óleo e vai borbulhar. Isso é prejudicial, tá? Mas para fazer um refogado, para pôr no forno, gente, use azeite, não fique usando óleo refinado, tá? Doces, toma um pouquinho de cuidado, principalmente na frequência que vocês consomem doce. Então, o excesso é óbvio que é prejudicial. Então, toma cuidado. E muitas vezes esses doces, eles têm gordura, né, hidrogenada para dar mais sabor, para ser mais palatável. Muitas vezes tem doce que
não agrega muito não, tá? Adoçante, gente. Eu vejo que muitas pessoas, o primeiro gatilho, quando você vai fazer uma reeducação alimentar, um emagrecimento, é, gente, vou trocar o açúcar por adoçante. O que acontece? Normalmente, um adoçante, você vai usar um adoçante que é muito mais parecido com um doce do açúcar, que normalmente é aspartame ou sucralose, que são os mais utilizados. Eles são péssimos, tá? O aspartame é derivado do petróleo, tem muitos estudos relacionando eles com câncer, tá? Então, não consuma adoçante, tá? Ah, Daniela, mas não tem nenhum que eu possa utilizar? Tem os menos prejudiciais, tá? Que é o quê? Estévia ou a talmatina. Esses dois são os mais naturais. Tá? O estévia, para quem já experimentou, ele deixa até um gostinho um pouco residual, tá? Mas ele é mais natural, é uma opção melhor. Ah, Daniela, mas e o xilitol? O xilitol, o que acontece? Muitas pessoas, principalmente quem não tem o hábito de uma rotina saudável, normalmente não tem um intestino muito bom ou tem distensão abdominal. E o xilitol, ele tem um poder muito fermentativo, então ele piora esse quadro. Não indico, tá? De adoçante, se for consumir, porque o ideal é você não adoçar nada, mas se for consumir, é melhor o estévia ou talmatina,